A poesia, ela foi transformadora e é uma arma para o bem nas minhas mãos. Para mim, era uma honra estar ali como porta-voz de uma trajetória e entregar uma medalha tão importante para quem fez algo imensurável pelo nosso estado. Eu acho que é uma aposta muito séria e eu não sei ser metade. Em tudo que eu me propus fazer na vida, eu me cobro. TV do Gaúcho está se chegando com o podcast de toda segunda-feira e uma edição comemorativa para a gente encerrar esse ano de 2025 com grandes lembranças das conquistas, dos sentimentos, de tudo que a gente alcançou nesse ano maravilhoso para a arte, para a cultura, enfim, para o nosso cenário regional. E como tu bem já sabe, eu sou a Prena Renata da Silva e na prosa de fundamento dessa segunda-feira a gente recebe sempre personalidades da nossa cultura. São aquelas pessoas que a gente é fã de verdade. Por quê? Porque elas se doam, porque elas se inspiram, porque elas amam, assim como a TV do Gaúcho, essa arte maravilhosa de todos nós gaúchos. E a convidada de hoje... Vou te contar, se tu já é fã aqui da TV do Gaúcho, já te inscreveu no canal e já segue as nossas redes sociais, então tu já viu ela por aqui. A voz mais marcante de todos os palcos deste Rio Grande. E ela agora é uma gestora de primeiro escalão naquela cidade que a gente... Só por ser gaúcho a gente admira, que é a nossa capital, Porto Alegre. Acertou que eu tô falando da Liliana Cardoso, a mãe da Pérola, a nossa apresentadora, declamadora, gestora pública. Bem-vinda, que honra te receber. Renata, que botada. Que honra estar aqui na TV do Gaúcho. Muitas promessas, né, de vir até aqui, até que enfim conseguimos chegar a Campo Bom, essa cidade que eu me sinto filha de Campo Bom, e falar um pouquinho no último programa do ano, então mais abençoada estou eu. Mas é que tu estava esperando o calor de Campo Bom começar a fazer efeito, né? É verdade. Incomparável. O calor de Campo Bom é incomparável. Para você chegar. Mas a gente está muito feliz em te receber, porque quem acompanha a TV do Gaúcho conhece essa faceta da artista Liliana Cardoso. Mas quem tem te acompanhado aí no último ano, nos últimos, na verdade, né? Tá vendo esse outro lado dessa gestora pública muito atuante, porque tu não faz coisa pela metade, a gente já sabe. E que tá à frente dessa pasta da cultura, que nos é tão valorosa, na principal cidade desse estado e numa das principais desse país, que é Porto Alegre. Então deve ser muito fácil, né? Não é fácil, mas ao mesmo tempo é prazeroso. E uma vez uma pessoa me disse exatamente a finalização da tua frase. Uma das principais cidades do país. Que tamanha responsabilidade, né, Renata? E que tem tudo, né? Porto Alegre tem literalmente tudo. Tudo. Porto Alegre respira cultura. Essa mescla cultural de diversas etnias que lá aportaram, como o açoriano, o português, o negro, o índio, o italiano, o alemão. Uma cidade que várias etnias revisitam todas as salas. E essa adaptação cultural, porque eu venho da linha cultural tradicionalista, né? Embora eu revisite as culturas populares, mas desde a minha tenridade, desde os meus 8 anos, eu entrei no Centro de Tradições Gaúchas. Sim. E é um desafio estar à frente da pasta da cultura da nossa capital. Eu me lembro tu contando a historinha de como tu começou a declamar, que foi lá no mesmo CTG. CTG Coxilha Aberta, lá na Coab Costa e Silva. Uhum. E aí tu tava lá e é isso que eu vou fazer. Exatamente, eu venho de uma família de 5 irmãos e a minha irmã mais velha foi primeira prenda, a outra entrou na invernada, um foi dançar chula, o meu irmão mais novo era o meu par. E o Francisco Matos, Chico Matos, emblemático professor, que foi professor de tantos que famoso passaram ali, famoso pelos ensinamentos do Chico, conseguiu ter um olhar generoso à figura da Liliana Cardoso ali, mirinzinha. E aí chamou meu pai, a Liliana é para as artes, é para poesia. E ali eu me encontrei. Eu vi que eu não dava para as danças tradicionais. E tá tudo bem. E tá tudo bem, o maçarico ia para um lado, eu ia para o outro, mas a leitura. Mas começa pelas mãos de uma professora. Nada menos do que a filha de Dimas Costa, a professora Yara Costa, que teve, há uns 3 meses, me visitando na Secretaria da Cultura. Foi um dia de muita emoção. Eu chorei litros,
porque foi a professora que me entregou o primeiro livro de poesia, que foi a obra do Dimas Costa, e que nos intervalos da aula, ali no intervalo do recreio, ela ensaiava a poesia comigo. Olha e o só. ano que vem é o centenário de Dimas Costa. Pronto. Isso é importante. Promete. A gente É uma data importante. É uma questão de honra para o Rio Grande, né? Para todos os Reverenciar. amantes, né, da poesia gaúcha. A poesia, com certeza, é o teu tesouro mais precioso, assim, das artes, né? Com certeza. A poesia, na realidade da minha vida, ela é algo que eu não conseguiria viver sem. Se eu largo a poesia, me bota num tubo de oxigênio. A poesia, ela foi transformadora e é a palavra, a leitura, a literatura. O livro da poesia foi uma arma para o bem nas minhas mãos. Então, meu filho mais velho sempre diz, né? Mãe, teu primeiro filho é a poesia, né? A declamação, eu sou o segundo, depois vem a pérola. O terceiro e depois os netos. Quarto, quinto. Porque é um filho que eu sempre embalei ao colo. É algo que faz parte. Eu declamo todos os dias, Renata. Todos os dias estou com um poema em pensamento. Todos os dias eu penso uma estrofe. Todos os dias eu leio e releio e relembro uma poesia, embora não estando nos palcos dos festivais. Que 2026 eu retorno. Olha só, isso promete. Isso, inclusive, é um spoiler aqui na TV do Gaúcho. Liliana Cardoso volta aos palcos. Inclusive, o último que esteve foi em Campo Bom. Esteve aqui na TV do Gaúcho. Tem esse vídeo maravilhoso lá. Que tu foi primeiro lugar no Bivac da Poesia. Que saudade, hein? Que saudade. Eu estava grávida da Pérola, que hoje está com 6 anos, Sim. e eu defendi o poema Saudade Não Cicatriza. Foi o último poema que eu preparei para festival. E foi um momento marcante ali, a minha mãe ainda estava viva, acompanhou. Foi um poema que ela mais ensaiou comigo. Que interessante, né? E Saudade Não Cicatriza. E eu barriguda ali, um barrigão, quase ganhando a Pérola e declamando no palco do Bivac. Bivac faz parte da minha trajetória, se confunde a minha trajetória com a própria história do Bivac, porque muitos professores e que me inspiraram, declamadores, nascem aqui no Bivac, nascem na cidade de Campo Bom. Sim, eu me lembro quando a gente dizia assim, a Liliana tem que vir apresentar o Bivac, o acampamento. Não, o Bivac não pode, porque ela vai declamar, gente. Não tinha nem direito à escolha, né? Ela vai concorrer. Não, ela vai apresentar porque vai passar um poema para ela, é importante tê-la no palco. Mas o acampamento, um dos festivais que eu tenho um carinho muito grande de ser apresentadora, também faz um tempinho que eu não venho, né, Renata? Mas que é muito genuíno. Se há um festival raiz, é o acampamento de Campo Bom. É bom, né? É bom ver os amigos, ver essa nata. Porque eu sempre digo, isso é uma coisa diferente nos festivais de Campo Bom. Sempre vem a nata da arte regional. E não é só isso. Campo Bom, o CTG em Bororé, ali junto com o Bivac e o acampamento, enfim, as entidades que compõem, vocês têm um modo de hospitalidade que é diferenciado. A gente consegue se sentir no campo, no interior, nos mais longínquos pagos do interior. Quando a gente chega no Bivac ou no acampamento, parece que a gente está pertencido ao campo. Sim. Né? A forma como vocês recebem, a culinária, a forma despojada, não é algo engessado. Por não isso essa memória afetiva, né, com o Campo Bom. Sabe que o acampamento ele tem esse nome por causa do Glaucus, né? O Glaucus Saraiva teve numa gincana, antigamente eram muito famosas as gincanas na cidade, e ele disse, nossa, mas vocês mobilizam esse pessoal todo, tem esse parque, e isso aqui dava um festival. Porque foi na época que nasceram os festivais, isso é uma curiosidade. Os festivais nativistas, se não em sua totalidade, pelo menos em grande maioria, eles são festivais de cidades. Eles não são festivais de entidades, né? Os festivais nativistas de música, eles são da sociedade mesmo. Sim, e essa semana eu revisitei o acampamento da canção, porque eu vi o Cairon cantando a saída, né, do CTG Bororé, ali, Rebanho de Agonias, que o Rui Biriva defendeu. E tu vê quão histórico é para o acampamento. Ter a pessoa do Rui Biriva, ter essa letra Rebanho de Agonias do Luiz Coronel, que tá aí bem vivo, bem forte, e uma letra emblemática. Então, olha o quanto vocês emprestam para a cultura. Sim, graças a Deus. Tá, mas tu tá ansiosa para voltar para Vacaria? Eu tô. Não, a Copa do Mundo dos Rodeios, né? A Copa do Mundo dos Rodeios. Rodeio de Vacaria, não dá. Agenda bloqueada, porque
Tu não ir no rodeio da vacaria, tu entra em depressão, né? Sim. Porque Parece que tu não tá fora do mundo. Eu vou no rodeio da vacaria desde 1993. Nossa, é uma vida, né? Fui bicampeã do rodeio, enfim, tem uma história linda também com vacaria. E este ano, no Festival de Poesia do Rodeio de Vacaria, passou um verso do Beto Salles. Aí o Beto me chamou. Aí eu sei que tu tá muito ocupada, eu sei que agora tu é gestora, Secretaria da Cultura, passou um verso no Festival de Poesia de Vacaria. E eu só imagino tu. Foi assim ele falou? E aí eu disse pra ele, tá, me manda, que eu quero ver o poema, pra ver se enquadra. Ele me mandou, me apaixonei pelo poema. Então lá estarei defendendo o verso, A Lágrima, do Beto Salles, com violão de Guilherme Castilhos. Olha. Já tem um outro verso do Rodrigo Bauer, que me entregou há 3 anos este verso, que o ano que vem eu quero pôr, né, nos festivais aí que vão abrir, se Deus quiser. Então, acho que tem que retomar, porque, assim, a gestão pública, embora é uma luta... 40 anos, né, Renata? Fazendo cultura, tradicionalismo, se profissionalizando. E cheguei gestora pública da capital de todos os gaúchos, da pasta da cultura. E é importantíssimo, é uma vitória pessoal, é uma vitória coletiva, mas, ao mesmo tempo, a gestora ela é uma artista. Essa essência não se tira da Liliana Cardoso. E esse convívio com os palcos me faz muita falta. Os palcos dos festivais, os palcos de poesia, me sinto falta dos declamadores, meus irmãos de arte, que eu convivo talvez muito mais com eles do que com os meus irmãos. Então, eu acho que isso também é uma terapia. Claro. Né? Porque a gestão, ela nos cobra o dia a dia. Tu foste gestora, tu sabe como é. Então, a gente tem que realimentar a alma. E a Liliana, para realimentar a alma, só declamando só nos dizendo palcos, um verso. estando nos rodeios, nos festivais, nas parcerias, para fazer esse contraponto. Tá, mas olha, eu tinha que perguntar, né? Tenho que perguntar. Chegou lá em Porto Alegre, que faz o maior acampamento farroupilha do estado. Óbvio, né? Porque é na capital. E aí, pela primeira vez, a gente vai ter um olhar do meio para o evento. Isso é bem impactante, né? Porque a gente não consegue separar as duas coisas. Eu acho que é histórico, né? Eu andava no acampamento desde 1989, início dos anos 90, pelas mãos do meu pai, junto ao CTG Candeeiros do Sul, da CE, que ele foi patrão do CTG e que acampava ali. E o pai tinha uma coisa muito interessante, né? Graças a Deus eu sempre tive um pai muito querido, nunca foi intransigente, pai chato de artista, porque não dá pra aguentar, né? Só que o pai me levava a declamar de galpão em galpão. Declama que o povo precisa conhecer a tua arte, minha filha. Declama porque... esse é o melhor tipo de pai, tem que ter contato com o público. E o pai dava certo. Então, assim, ó, voltar pro acampamento farroupilha, de onde eu nunca saí, por óbvio, visitando ou não como visitante, enfim, como declamadora, voltar como gestora, a convite do prefeito Sebastião Melo, que eu tenho um carinho muito grande. O prefeito Melo, ele teve uma visão muito pontual e uma aposta de oportunidade. Porque isso é muito importante. Claro. Porque conheci a Liliana artista. Sim. Às vezes nos veem como artista e não aposto como gestora. Né? Então, ele pega a Liliana e traz para a Prefeitura de Porto Alegre e dá a oportunidade primeiro. Me entrega o acampamento farroupilha. Né? E eu chego ali, claro, com a visão de conhecimento da área, do acampamento, enfim, sou filha daquele seio ali cultural, mas aí tem que entrar a Liliana gestora de uma comissão municipal, pós-concessão, o parque passa por uma concessão, né? A concessionária GAN3, que hoje gerencia ali a Orla, né? E o Parque Maurício Siroque Sobrinho, nosso Parque Harmonia. Então, todo mundo mais ou menos se adaptando e se conhecendo. Porque teve aquela vacância da pandemia e retomar o acampamento e levantar o acampamento. Sim, que era mais importante. Então, era o mais importante. E, na realidade, eu sempre fui pautada por desafios na minha vida. E eu sempre me cobrei muito em tudo que eu fiz. Tudo que eu me permitia fazer enquanto artista, enquanto profissional, eu sempre me cobrei. E o acampamento era uma cobrança 3 vezes mais. Porque se fracassasse o gerenciamento ali, que é um coletivo, eu não faço nada sozinha, claro, seria um fracasso de ter colocado uma artista que não teria competência de fazer a gestão. Mas o sucesso seria a vitória do todo. Mas tive ali o apoio, né, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, junto ao prefeito Sebastião Melo, que eu tenho um carinho muito grande por ter me dado essa oportunidade, por mérito. Eu sempre digo, mérito e competência.
Isso é importante por currículo, mérito e competência. Exato. E a comissão ali dos festejos, junto com as entidades da sociedade civil, as secretarias de ponta, a concessionária GAN3, levantamos um belíssimo acampamento. E foi um desafio para a Liliana. Porque ali era o maior evento da cidade, um dos maiores, porque não falei do carnaval ainda. Ainda, não falando. Dos maiores eventos da cidade e uma tradicionalista, fazendo gerenciamento e artista e declamadora. Então, muitos devem ter pensado, mas declama bem, mas não vai conseguir levantar, não vai conseguir tocar. Só que eu tive pessoas, enfim, que apostaram e um coletivo que trabalhou muito para que o acampamento levantasse, e os piqueteiros e piqueteiras, porque sem eles também não existe aquela cidade, né? Não, mas é uma aposta interessante, né? Porque tu pensa, uma mulher nascida e criada nesse meio, tendo pela talvez primeira vez para muitas pessoas enxergarem, porque o teu currículo ele se comprova. Quem te conhece sabe quantos anos tu trabalhou dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que algumas pessoas não fazem nem ideia, por exemplo, né? E aí vai lá, foi sucesso. Mas e depois que passa a semana farroupilha? Não, aí vem a parte. Aí o prefeito Sebastião Melo, junto com o ex-vice-prefeito Ricardo Gomes, me chamam. Temos um desafio para ti. Ai, adoro, estou pensando. Temos um desafio. E eu, mas qual seria, prefeito? Coordenar o Carnaval de Porto Alegre. Eu achei que escolheram a pessoa perfeita. E as ligas carnavalescas, os presidentes das escolas, e aí eu faço um justo reconhecimento à presidente Kelly Ramos, da UESEGAPA, que eu tenho um carinho muito grande, ao Maurício Nunes, que era o então presidente da UESPA. Eles já haviam cogitado para o prefeito Melo que nós queremos aquela guria que coordena lá o acampamento. E aí eu cheguei no mundo do carnaval, embora vindo de uma periferia de Porto Alegre, Renata. Isso é importante, né, frisar, que eu sou nascida e criada numa periferia chamada Coab Costa e Silva, onde eu fundei o meu CTG de origem, CTG Coxilha Aberta, que eu mando um beijo a todos eles, que eu tenho um carinho ali. Eu me forjei enquanto cidadã e tradicionalista. No Coxilha, na frente do Coxilha Aberta, eu me alfabetizei na escola Lídia Mosquete e ao lado eu me catequizei na igreja Santa Rita. Nossa. Então, há uma história emocional e generosa em torno de tudo aquilo. Familiar. E ali, a pouco de 1 quilômetro, tem a escola de samba Imperatriz Dona Leopoldina, que é uma escola da circunferência ali do bairro Rubem Berta, que também o pai comprou um título lá no final da década de 80, porque ia acontecer umas piscinas ali, ia ter as piscinas, então o pai comprou para nos levar. Então, o meu contato era esporádico, mas eu pertencia àquelas culturas populares. Claro, me enveredei para o lado do tradicionalismo. Então, eu entro para coordenar a presidência do Comitê do Carnaval de Porto Alegre, junto com as ligas carnavalescas, né, representando a nossa prefeitura. E que vale ressaltar que o Carnaval de Porto Alegre ele recebe, além das escolas de Porto Alegre, também escolas da Grande Porto Alegre. Da Grande Porto Alegre. Então, para mim, o Carnaval foi o maior desafio. E que me desafiou. E que me recebeu com muita generosidade, muito respeito. A gente sabe que o maior carnaval do Rio Grande do Sul, um carnaval que já foi o 3º do país, um carnaval com uma história de 70 anos de desfiles que completará agora em 2026, também era um desafio para a Liliana. E desafio duplo também. Criada numa comunidade ali próxima ao Sambódromo, né? Uma menina jovem negra tradicionalista e que vem para, junto com as ligas e os presidentes, coordenar. E o prefeito apostou e me deu esse legado, essa oportunidade, colocou os investimentos necessários, porque também a gente não faz gestão sem a visão da importância de um gestor enquanto prefeito, que é Sebastião Melo, que investe nas culturas populares, que investe no tradicionalismo. Então, isso vem tudo a culminar para a excelência e a grandeza da entrega. Mas a gestão das escolas de samba, a dedicação daquele grupo, né, de carnavalescos, é algo que eles me impulsionaram e me adotaram e me abraçaram. E aí estou aí. Carnavalesca, tradicionalista, né? 2 grandes famílias que eu ganhei ao longo da trajetória. Isso é bem, assim, como é que eu vou dizer?
próximo da realidade dos CTGs, né? A questão de ter uma comunidade ali, que ela passa o ano todo vivendo e respirando aquela arte. Porque o Carnaval de Porto Alegre, ele inclusive teve transmissão em TV aberta esse ano, né? TVE. E ele tem lá os camarotes, o público pode ir para assistir de perto. E ele é realmente um show profissional. Ele tem a sua avenida, ele tem as suas comissões de frente, ele tem os seus carros alegóricos. Ele é uma coisa gigantesca. É impressionante, assim, o trabalho que os carnavalescos... A gente fala em carnaval e vamos colocar o Enarte. A preparação anual. Uhum. Eles estão finalizando o carnaval de 2026 e já tem escolas projetando o carnaval, a temática de 2027. O trabalho que eles fazem dentro dos barracões, dentro das suas escolas de samba o ano todo, né? Fazendo arrecadação para colocar a escola na rua em 4 carros alegóricos a 5, destaques, as alas, as fantasias, as costureiras, a produção musical, porque a bateria é uma orquestra. E a gente fica impressionado de ver a excelência que quando largo aquele cronômetro, o profissionalismo que eles trazem, a seriedade. Porque é tudo ou nada naquele universo de tempo. Claro. Aqueles 20 minutos do Enarte em Santa Cruz é uma vida que está ali de um ano inteiro, de 1 ano a 2 anos. E aquela 1h10 e 20 que a escola passa na avenida é uma vida de toda uma comunidade que aguardou e que se preparou para entregar o que há de melhor, né? O que prepararam para estar ali e conseguir ali ser campeã, vice-campeã, enfim, se colocarem no cenário. Tu acredita que a gente está mais perto de ter uma maioria de gestores públicos apostando na cultura como uma área profissional e não só como amadorismo, passatempo, lazer? Porque tem muita gente e muito gestor que ainda enxerga dessa forma, né? E, na verdade, não. São profissionais. Tem pessoas que vivem, de fato, daquela arte, né? Com certeza, são profissionais da cultura. E eu sou uma pessoa muito exigente e a minha defesa é muito ferrenha. Desde a produção cultural, onde nós temos em Porto Alegre o orçamento participativo. E ali no orçamento participativo, a cultura era muito pouco demandada. E nos últimos anos, agora no resgate do orçamento participativo no governo Melo, as comunidades, as 17 regiões do AP, demandaram muito para a Secretaria da Cultura, para a cultura. E a gente vê grandes profissionais dentro das suas regiões. Como, por exemplo, nós temos diversos oficineiros nas periferias. E sempre vinha o questionamento da consagração, as notas balizadoras. E nós fizemos, enquanto gestão da cultura, um trabalho junto à Procuradoria-Geral do município e ao nosso procurador, Alexandre Gutierrez, no qual eu faço deferência, um estudo, porque muitos dos oficineiros que estão nas periferias, eles não têm consagração e notas balizadoras porque eles são do território regional dos seus bairros. Perfeito. Então, nós abrimos um edital, né, de oficineiros derrubando as notas balizadoras e trabalhando a consagração na sua região periférica. Perfeito. Ele é consagrado no seu bairro. Claro. Ele é oficineiro que ele anda pela cidade em diversos bairros fazendo as suas oficinas. Então, nós conseguimos essa vitória enquanto cultura e profissionalizando. Agora, há um contraponto também nisso, Renata, na visão de gestora, tirando a artista, da profissionalização, da preparação da documentação. Agora, no próximo ano, nós vamos fazer oficinas nas regiões do orçamento participativo para preparar esses profissionais para os planos de trabalho, para se prepararem aos editais, né, que o município propõe, o governo do estado e também o governo federal, porque há uma dificuldade, né, da produção dos projetos culturais, o plano de trabalho, teórica, da né? parte teórica, e que muitos já avançamos. Então, essa visão profissional vem muito do gestor, da respeitabilidade àquele artista, que ele é profissional. Aquela velha máxima que diversos já deve ter vindo aqui, tu é o quê? Eu sou músico. Não, tu trabalha no quê? Né? Porque às vezes não nos enxergam como profissionais da cultura. Como e essa visão vai do gestor enquanto prefeito, do gestor enquanto secretário, né? De entender que aquele que está lá na ponta, ele é transformador.
na empregabilidade, na economia criativa, ele gera emprego, ele gera rendas e ele é um profissional do que se propõe a fazer. E transforma a vida de todos nós, né? O que seria de nós sem a tal da arte? Mas que vida medíocre. Que vida chata. Imagina sem cantarolar uma música, uma poesia. Imagina se tu nunca mais pudesse subir num palco, Liliana. Deus, o livre, a arte liberta. Se há algo que nos traz... A arte, ela consegue te trazer vários sentimentos. Alegria, descontentamento, tristeza. Consegue fazer tu chorar e colocar todas as angústias para fora e aliviar os penares, né, do dia a dia, desse mundo que é tão turbulento de hoje. Então, o que seria de nós sem a arte? Sem a arte. E tu sabe que a gente acabou de vir do Enarte, né? Tu também estavas lá, apoiando a tua primeira região, Porto Alegre, CTGs e tudo. E a gente fala, o Enarte, assim, num grosso modo de dizer, ele é um motivo pelo qual muitas entidades estão de portas abertas. Ele é digamos assim, a meta ser atingida por um ano todo de trabalho artístico. Apesar da gente saber que os CTGs são muito mais que isso, né? O mesmo acontece, imagino, com as escolas de samba e com vários outros grupos organizados aí na sociedade. Mas voltando, porque tu já foi no Enarte declamar e tu já foi avaliar. Sim. E o que tu prefere? Eu sou desde o tempo do Fegarte. Né? Ele não pode falar isso aqui, porque as que pessoas fazem os cálculos. Não, quando eu digo... É que eu comecei muito cedo, né, Renata? Claro. Já estou aí com... Eu não escondo idade, já estou com meus 48 anos, 2 filhos, 2 netos, já sou avó. Então, eu sou desde o tempo do Fegarte. Meu primeiro Fegarte que eu ganhei foi em 1993. Né? E ganhei 6 vezes, encerrei em 2000. Eu sempre digo, né? Quando eu ganhei o último Enarte, em 2000, o MTG, naquele ano, no outro ano, em 2001, nós vamos te fazer uma homenagem. Bom, não concorre, porque nós vamos te homenagear, mas eu achei que era, uma homenagem pela contribuição. Cheguei lá, me deram um troféu concurso. Encerraram a minha carreira, assim. Não, mas nem me perguntaram encerrar. Não foi a coisa mais linda. O palco lá da Beer House, lotado. Foi emocionante, chorava de fazer barro. E declamei, aquela coisa fina. Sim. Mas, assim, é muito melhor estar no palco, é claro, declamando. Né? Porque a gente avaliar, apesar que eu avaliei praticamente inúmeros rodeios. Né? Enarte aí um bom tempo, rodeio da Vacaria, rodeios... nacionais e internacionais, a gente avaliar a arte é muito peculiar. E é muito difícil, porque a gente tem que ter a razão medindo com a emoção. Sim. E tem uma coisa no tradicionalismo, e como é também no carnaval, que praticamente parece que todos nasceram no mesmo dia e no mesmo berçário. Todo mundo se conhece. Vocês já ouviram um comentário aí nas redes sociais, do tal de Insta... Sei até aonde. Colocou, porque os compadres e as comadres, um avalia o outro, mas não é, gente. É que é uma família, o tradicionalismo é uma família, assim como o carnaval, que a gente não tem como se desfazer das amizades que a gente acumula. Eu praticamente, ao longo de 40 anos da minha vida, que não nesse meio tempo não tem que a gente não conheça e que não foi padrinho de casamento, não foi compadre de alguma circunstância na vida, isso né? Aí. Então, assim, parece que nasceram todo mundo no mesmo dia, no mesmo aniversário. Todo mundo se conhece. É muito primitivo, é muito genuíno, né? Provinciano, esse relacionamento afetivo dentro do tradicionalismo. Então, é sempre muito bom estar no palco. Prefiro, declamando. Mas, é claro, gosto de avaliar, porque eu trago uma avaliação também muito generosa, né? Porque eu acho que o crescimento... Eu cresci na declamação porque eu tinha um jurado chamado Valdemar Camargo. Meu Deus. Ai, Jesus. Eu tenho guardado até hoje as planilhas do Camargo. O pai tem numa pasta. O Camargo era um dos poucos jurados, assim como o Romeu Weber, o Wilson Araújo. Mas o Camargo era mais completo. E eu tenho lá guardado planilhas de 1990, 92. Que o Camargo colocava as observações ponto a ponto. Em tudo que o declamador tinha que melhorar dentro da visão de mundo dele. E mesmo assim, quando nós íamos perguntar onde tinha que melhorar, ele repetia aquilo tudo de novo, tinha uma paciência e uma generosidade. Até hoje assim, né? Até hoje assim. E eu acho que o avaliador, ele está ali na comissão avaliadora, além de mensurar e avaliar a arte, ele está ali também para
ajudar a melhorar o processo evolutivo Com daquele certeza. artista que está ali. Claro, para quem deseja também a Receber opinião, uma orientação, uma orientação, porque eu também já dei orientação e ficaram bravos, viraram as costas. Ah, mas quem deu o show foi meu filho, minha filha. Bom, então não me pergunta onde é que tem que melhorar, né? Eu cresci e evoluí na declamação porque a crítica me foi saudável. Claro. A crítica me fez crescer. E o pai ouvia aquela crítica, ele e a mãe, chegava em casa, o pai, olha, lembra que ele falou, a tonalidade, a impostação, não é para gritar, não é isso. Então, isso fez eu crescer enquanto declamadora. Eu sempre levei a crítica pelo lado bom do crescimento. Eu acho que esse é o papel do avaliador. Claro, até porque nós, seres humanos, estamos em constante evolução. E inteligente é aquele que sabe que todo dia pode aprender uma coisa nova, né? Então, o avaliador, ele se coloca, sem querer, num papel de professor, né? Porque toda pontuação numa planilha avaliativa acaba sendo uma didática também para quem está concorrendo. Com certeza. E hoje tem muitas escolas de declamação, muitos declamadores que são orientadores. Na realidade, eu nunca fui professora de declamação, eu acho que a gente orienta. Sim. Né? E a gente orienta de uma forma que cada qual faz a sua escola. A gente transmite o estilo, o jeito, enfim. Mas sempre orientei a não me copiarem. Né? A gente tem que ver no declamador a potencialidade que ele tem de ter o poder criativo do seu estilo. Então, há diversas escolas de declamação, é salutar. A internet hoje consegue chegar nos mais longínquos pagos, e isso também é muito importante. Nós estamos recebendo hoje, para coroar este ano maravilhoso que foi 2025 para a arte, para a cultura regional do Rio Grande do Sul, a nossa grande declamadora e também secretária de Cultura da capital de todos os gaúchos, Porto Alegre, que é a Liliana Cardoso. Então, tu já segue aí nas redes sociais, deixa teu comentário, manda aquele carinho gostoso que a Liliana gosta de receber, vou contar para vocês. E aproveita e já segue aqui na TV do Gaúcho, no YouTube, no Face e também no Instagram, em todas as redes sociais. O poema mais marcante da tua vida, ele existe? Ai, meu Deus, são muitos. A pior coisa que existe é perguntar para um artista qual que é o teu preferido. Tem poemas que não existe o mais marcante. Existem poemas que marcaram alguma circunstância da minha vida. Tem poemas, quando eu retomo para relembrar a letra, ele me vem nitidamente em algum momento na vida. Olha só. Alguma borracheira, algum desamor, algum reencontro, alguma paixão, né? Alguma perda, alguma vitória, algum momento de estar espiritualmente bem ou não. Como, por exemplo, Quilombo do Morro Alto. Este é um dos poemas mais marcantes, na circunstância que foi na Sesmaria da Poesia Gaúcha, onde o Carlos Omar Vilela Gomes fez a homenagem ao Quilombo do Morro Alto, e o Quilombo do Morro Alto estava lá no festival. Eu achei que eu não ia conseguir terminar o poema, quando eu olhei, estava todo aquele quilombo, o auditório da Câmara de Vereadores de Osório tapado de quilombolas. Meu Deus. E foi uma surpresa, porque eu achava que... Nunca imaginei que eles fossem sair lá do quilombo. E o prefeito, na época, o Romildinho Bolzan, que hoje é o prefeito de Osório, novamente, foi lá, mandou uma Kombi, trouxe o quilombo e botou eles tudo para assistir o Quilombo do Morro Alto. Este me marcou. Em contraponto, Saudade Não Cicatriza, aqui no Bivac da Poesia, por uma circunstância que, grávida da Pérola, no barrigão, a minha mãe ensaiou esse poema muito comigo, foi o último poema que eu subi ao palco, como eu disse, faz 5 anos que eu parei nos festivais de poesia, e é um poema que ele me remete, hoje eu entendo o porquê deste poema, né? E por aí vai, a espada também, que eu defendi na Sesmaria, a espada é feita uma pena, que escreve, né, com mãos de aço, do Carlos Omar Vilela Gomes. Tem diversos poemas circular, Rodeio das Almas do Lauro Antônio Corrêa Simões. Cada qual conta um momento da minha vida, uma passagem, uma memória afetiva. Então é difícil assim eu dizer o meu preferido poema. E tem uma nova geração de declamadores que está vindo aí, óbvio. Muitos, inclusive, se inspiram em Liliana Cardoso. Mas também uma nova geração de poetas, né? E como a gente sente falta de fomentar essa área literária, né? Na nossa cultura regional. Como isso faz falta.
Porque vira e mexe nos grupos de WhatsApp, alguém tá pedindo a letra de um poema. Que tu não acha. Às vezes tu tem que ir lá, ver o vídeo da Liliana declamando e começar a anotar linha por linha para ter um registro escrito de um poema. Mas nós temos novas gerações de poetas vindo, tanto na música quanto na poesia. E o que nós estamos fazendo para essa nova geração, Liliana? Vem uma nova geração com muita profundidade literária. Por exemplo, Sangue Não é Água, o Matheus Bauer, né? O filho do nosso poeta. É o primeiro que me veio na cabeça. Rodrigo Bauer. Vem da cepa ali, sanguínea do pai, que é um baita poeta. E o guri puxou a veia. Nós falamos em poetas, Aureliano de Figueiredo Pinto, Aparício Silva Rilo, Vargas Neto, Lauro Antônio Corrêa Simões, né? Poetas que deste plano partiram, Jaime Caetano Brau, Dimas Costa, e que deixaram até hoje vivo o seu legado, na sua poética, na sua caneta, na sua forma de escrever. Olha a tosse, Renata. Porém, Renata, vem uma segunda geração de poetas, né? Carlos Omar Vilela Gomes, Guilherme Colares, Rodrigo Bauer, que são da mesma vertente, quase na mesma linha desses grandes vates. Sim. E essa geração de hoje, né? Porque a poética, a literatura, ela vai muito da leitura e desse resgate. Em contraponto, o tal de IA, que anda por aí, em produções, né? Enfim, polêmica. De poesia polêmica, e que a gente tem que ter cuidado. Então, essa nova geração, como Matheus Costa, Matheus Bauer, né? Essa gurizada que vem escrevendo e muito pros festivais, e também não só poesia como música, eu acho que estamos bem servidos, né? Porque também isso é um dom. A poesia, a inspiração, a visão, ela é um exercício de um dom, um exercício do conhecimento da literatura e da profundidade do que o poeta tem para estruturar uma poesia. Então, isso também, assim, nascem muitos horrores de poeta, né? Mas a profundidade da poesia, eu, enquanto declamador, eu pego um poema, eu vejo que este poeta ou essa poetisa vai ter um longo caminho de sucesso. Sim. Porque tem fonte de inspiração. Fica tem nítido, fonte né? de cultura, né? Porque a leitura é tudo nessa engrenagem de tu realimentar para fazer a construção da poesia, né? Enquanto literatura. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. Porque eu vejo, assim, muita produção de poesia, né? E isto aqui é uma arma que a gente usa para o bem, podemos usar para o mal. Né? Baita poetisa, Bianca Bergman, dessa nova geração. Jurema Chaves, que consagrada e que deixa o seu legado enquanto poetisa. Sim. E daqui a 50 anos, Renata? Que será de nós? O que teremos? Não. Né? Então, eu acho que essa nova gurizada que está aí tem que continuar produzindo, trazendo a sua verdade, mas aprofundando a cultura poética na leitura para desenvolver temas, porque senão fica o mesmo do mesmo. Né? Esses poetas, Carlos Omar, são uns loucos. Rodrigo Bauer, Guilherme Colares. Imagina o que leem, o que deburam de livros para chegar num quilombo do Morro Alto, para chegar à Espada, para chegar como o Matheus Neves da Fontoura, que é outro gênio lá de Cachoeira. Saudade não cicatriza. Sim. A sonoridade que eles trazem na sua poesia. Tem que ter sensibilidade, mas também, né, tem que ter o conteúdo ali, tem que ter de onde tirar toda essa inspiração. Tu que já conheceu tanta gente famosa, né? Tantas personalidades. Trabalhou quantos anos na Assembleia? Na Assembleia, entre estagiária e depois, né, carga de confiança, deu em torno de 11 anos. 11 anos você trabalhou? Comecei no galpãozinho ali na entrada da Assembleia Legislativa, servindo chimarrão, falando sobre a cultura, piochada, assessorando o sempre presente Coronel Celso Souza Soares, que foi nosso presidente da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, porque ele tinha a sede simbólica do MTG brasileiro. E o Coronel Celso, então, me leva para lá, e aí eu comecei como estagiária ali.
E o Olha coronel só. dizia, tu tem que ir ali para aquela janela. Mas o que tem naquela janela, coronel? A presidência. Eles têm que conhecer a tua voz, tu tem que ser mestre de cerimônias dessa casa. E foi. E aí, deputado à época assume a presidência Giovanni Cherini, vem ser meu padrinho de casamento depois. Olha só. Me convida para ser mestre de cerimônias da presidência dele. E ali eu segui. Passou diversos partidos, Renata. Eu fui mestre de cerimônias de todos os partidos que ali passaram na presidência. Sim. Né? Momentos históricos, cerimônias históricas que eu tenho gravado, né, na minha memória. Quais são, assim, as mais? Olha, presidenciáveis, né? A importância de fazer um cerimonial para presidenciáveis, ministros que passaram por ali, artistas, jornalistas. Teve alguma cerimônia? Gildinho, que eu me emocionei. Eu ia perguntar. Não, essa medalha eu não sabia se eu chorava ou se eu lia o currículo. O protocolo. Porque tem aquelas que são protocolares. Sim. Que tu vai ali, é protocolar, tu faz a leitura, enfim. Mas tem aquelas cerimônias que são afetivas. Então, fazer um mestre de cerimônias para o Vilmar Romera, que ganhou a medalha Mérito Farroupilha, e um Gildinho dos Monarcas, eu lia o currículo sem olhar para eles. Porque era uma emoção muito profunda, porque para mim era uma honra estar ali como porta-voz de uma trajetória e entregar uma medalha tão importante por merecimento para quem merece. Sim. E para quem fez algo imensurável pelo nosso estado. É tão bacana quando a gente vê, claro, né, vamos puxar para o nosso assado, assim, esses grandes prêmios sendo destinados para pessoas que são do segmento tradicionalista. E recentemente, inclusive, tu recebeu um prêmio também, né? Recebi o prêmio Zumbi dos Palmares, né, do Parlamento Gaúcho. E o pessoal da TV, a Assembleia, disse, agora tu ganhou todas as medalhas da Assembleia, tu não precisa ganhar mais nenhuma. Que faltava a Zumbi dos Palmares, ganhei a Mérito Farroupilha, a Carlos Santos, Vitor Matheus Teixeira e agora a Zumbi dos Palmares. É sempre importante, eu fico muito feliz quando eu vejo sendo reconhecida pessoas que trabalharam pela cultura, sendo ela cultura populares, enfim, tradicionalismo é cultura popular, com né? certeza. Mas também me tocou, uma certa feita, a professora da Orquestra Vila Lobos também, que faz um trabalho imensurável lá na periferia da Lomba do Pinheiro. Sim. Para aquelas jovens crianças ali com seus instrumentos tentando ganhar o mundo. Também me emocionou. Acho que medalhas para aquelas pessoas que menos nos favorecem na vida, mas que lá dentro das suas comunidades entregam um trabalho que a gente talvez não tenha o alcance. E ver, claro, o gauchismo ganhar uma medalha, uma premiação e serem reconhecidos por sua trajetória é importantíssimo. Quando eu ganhei o Troféu Guri da RBS na Expo Inter, que foi indicação do Zé Alberto Andrade, o Zé poderia ter entregue para qualquer pessoa. Um empresário, um pecuarista, né? E na reunião da RBS, ele trouxe o nome na categoria Cultura de Liliana Cardoso, valorizando a arte, a poesia, porque não é a Liliana que recebe. Junto com a Liliana vem uma representatividade de declamadores, declamadoras, de artistas da cultura, né? De jovens. Então, ela vem com muitos junto com ela. Mas a importância poderia ter sido tantas pessoas, mas ele primou pela arte declamatória, pela poesia e pela a trajetória de vida e obra de Liliana. Então, eu sou muito agradecida também ao Zé Alberto Andrade. Ele me chama minha filhada, meu padrinho querido, pela deferência. E que foi emocionante. Emocionante a entrega lá na Expo Inter, lotado a casa da RBS. E eu finalizei declamando e vem abaixo. Imagina! Não. Foi assim, Imagina que tu ia dizer um verso. Algo marcante na minha vida, Renata. Sério. Já teve uma pessoa que estava na plateia assim, tu foi declamar e tu pensou, meu Deus, vou declamar para essa pessoa. Pois então, olha... Porque tu já declamou para todo mundo, né? Já declamei. De prefeita a governadora, a ministro, a... Sabe que eu já declamei... Esse dia eu estava fazendo uma busca, né? Porque tudo o pai faz virar quadro. Tudo ele bota num quadro. A casa dele é tapada de quadros, de certificados, de fotografia. Eu declamei para diversos governadores. Alceu de Deus Colares. O Colares dizia assim para mim. Bota a declamadora Liliana Cardoso. Nega, quem declama é tu, depois de mim.
Porque pensa em quem declamava, era o seu de Deus Colares. Não acredita. Meu Deus, ponha teu voto na mão, teu voto é uma arma. Pensa em declamador. Depois do menino, fazia assim, coisa mais amada. Olívio Dutra, que também declama e traz a obra de Jaime Caetano Brau, Ivo Sartori, Germano Rigoto, Ieda Cruzius, Eduardo Leite. Então, assim, é uma honra para quem faz cultura, né? Uma autoridade apreciar uma arte, né? De uma manifestação espontânea que é a declamação. É uma honraria. Quando eu declamei para um Alceu de Deus Colares e para um Olívio Dutra, isso foi lá na década de 90, uma jovem menina. Acho que eu tinha o quê? Do Olívio, acho que eu tinha 15 a 16 anos. Meu Sim. Deus, para mim aquilo foi um acontecimento, uma emoção. Ao mesmo tempo, tá numa plateia um Jaime Monjardim, um diretor de novela, de cinema, que passa uma vida com umas lentes aprofundadas assistindo interpretações, e a arte declamatória é isso, né? Então, assim, é uma sequência, homenageados que eu encerrava o cerimonial, e o presidente Cherini, à época, sempre quebrava o protocolo. Agora a nossa mestre de cerimônias vai declamar. E ali estavam autoridades, né, que viajaram o mundo, enfim, e eu entregando a nossa poesia regional. Então, essa respeitabilidade é emocionante, mas nada como declamar para aquele que nos ensina. Quando eu declamo para o meu pai, amado, generoso, para mim é uma responsabilidade muito grande, porque ele é uma das pessoas que mais me cobra, o cobrar de uma forma muito generosa, né? Que eu sempre digo, eu nunca vi meu pai gritar, nem bater, nada. Um grito do meu pai era assim, fiquem quietos. Né? De tão humilde, generoso, um dos homens mais bonitos que eu conheci na minha vida. E para ele sempre foi uma responsabilidade. Eu ensaiar um verso e ele na plateia, ele é mãe, né? Eu declamando. Tô aí já balzaquiana, já quase cinquentenária. E até hoje eu ensaio as minhas poesias com o pai. Troco ideias com ele vai sempre lá em casa e a gente já está preparando esse verso para o festival de vacaria, de poesia. E ele sempre ferrenho nas cobranças. Claro. Do jeito dele, generoso, mas sempre me corrigindo. E eu sempre me permitindo a ser corrigida, né? Óbvio. Porque ninguém é perfeito, ninguém nasce pronto, a gente está sempre aprendendo. E cada dia eu aprendo uma impostação diferente, uma entonação diferente, e a arte ela vai sempre evoluindo. Mas é que a idade, né, a maturidade da vida, ela vai trazendo isso, né? É. Tu não olha para trás e pensa, se lá quando eu declamei esse poema eu tivesse feito assim, diferente, conhecimento teria sido que eu tenho outro perfil. Hoje eu declamo poemas que eu declamava há 25 anos de um outro jeito, de uma outra forma. Esses dias, uma fita VHS que eu tenho, o Rodeio das Almas, do primeiro Fegarte que eu declamei, que o palco da declamação em Farroupilha era no CDG Ronda Charrua. Uhum. E eu tenho a fita lá guardada, VHS. O pai passou para DVD. Meu Deus, a voz assim de criança, daquela coisa, saindo da adolescência, querendo ser mocinha, mulher, sei lá o que era aquilo. E aquele ritmozinho, assim, mas a época causava. Era aquilo. Isso aí, era hoje eu declamo Rodeio das Almas, vai ser de uma forma, uma visão totalmente mais madura. Porque aquelas palavras amadureceram no sentido da visão daquela menina que hoje é uma mulher. Isso aí. Então, é bem, totalmente diferente, né, Rê? O ano foi bom. Foi, de muito trabalho. Muitos desafios. 3 anos na Prefeitura de Porto Alegre, como a gente contou. E aí o meu prefeito convida para assumir adjunta ali na vacância de quem foi concorrer. E depois me confirma titular da pasta. E o prefeito Melo, ele cobra muito, é um trabalhador, né? Acorda muito cedo, a cobrança com o seu secretariado, da entrega para a sociedade, para a comunidade. Porque é isso, o nosso trabalho é melhorar a vida das pessoas, né? E a cultura teve muito trabalho, fomos afetados pela enchente, o nosso Teatro Renascença, que o recuperamos em 6 meses, porque eu tinha diversas famílias de um edital de artistas profissionais que dependiam daquele palco. Migramos rapidamente para o Teatro Turupiva, onde aglomeramos ali 2 editais, enquanto corria para reformar junto com a iniciativa privada, né, a CFL, que chancelou e fizemos a contrapartida, reformamos o teatro, o Centro Municipal de Cultura, na realidade, que foi todo ele afetado. Sim.
e voltamos com os nossos editais. Então, nós tivemos muitos desafios, abrimos novos editais de oficineiros, de produção artística, né, de identidade e memória, para mais artistas acessarem, né, e fazerem ali seus projetos, para a gente jogar para o mundo, fazer a economia criativa e a sustentabilidade, né, da empregabilidade girar. Diversos editais que estamos preparando para o ano que vem, dos grafiteiros. Vamos pegar os próprios municipais dentro das periferias, lá do esporte, enfim, que estão lá precisando de uma repaginada. Mas não é somente um edital para o grafiteiro ir lá fazer o seu grafite. Antes dele lá fazer, ele vai fazer uma oficina com os jovens da comunidade para aprenderem o que é esse grafite. Porque hoje nós temos aí em torno de 280 monumentos. Que está em voga, esse tempo a imprensa estava em cima da cultura. 280 monumentos em Porto Alegre. Que sofrem por vandalismo, pichações. É humanamente impossível uma Secretaria da Cultura, porque eu teria que ter um guarda municipal para cada monumento. Teria que ter uma câmera para cada monumento. A gente entende, às vezes, a indignação daqueles que salvaguardam a história e a memória, porque o monumento é a memória de uma cidade. Sim. Né? Mas o vandalismo, a marginalidade é muito grande nas grandes cidades. E esses pichadores, dia e noite, a gente começa a limpar um que foi pichado, quando eu estou no quarto, eu tenho que voltar para o primeiro. Sim. Então, isso é um desafio, é uma doença, né, patrimonial muito grande dentro de Porto Alegre, que é um desafio enquanto gestora pública e para o poder público municipal. Então, esses monumentos, né, a gente fez aí estamos fazendo uma licitação das limpezas, vamos começar por 20, vamos ver quanto tempo vai durar, mas os adotantes também dos monumentos. Muitos monumentos nascendo, se criando, e a gente, então, vamos abrir uma campanha, adote um monumento na cidade. Perfeito. Assim como tem as praças, né, que muitas empresas vão adotando, porque o poder público sozinho ele não consegue. Não vamos mentir aqui para nós. Não consegue. Não consegue, né? Esse respeito ao patrimônio, eles quebram, eles vandalizam. Há pouco veio uma comitiva aí, fomos conhecer o monumento ali do Giuseppe, né? E da Anitta, enfim, a praça toda revitalizada. E vamos mantendo agora é o Monumento Bento Gonçalves, junto com o Sinduscom, junto com a Lei de Incentivo à Cultura, vamos fazer a revitalização dele. E assim a gente vai indo. Então, é uma engrenagem muito grande, porque a cultura ela é uma secretaria que, para mim, é início, meio e fim. Então, são muitas demandas de monumentos, prédios tombados, inventariados na cidade, que passa pela nossa secretaria, mais os editais de produção, mais as efemérides, os eventos que nós temos, as efemérides, né, que são eventos obrigatórios executados por nós, como acampamento, carnaval, festa da Uxum, semana de Porto Alegre, a minha amada banda centenária, 100 anos da banda municipal, que agora queremos tombar como orquestra. Ui, chique. A OSPA nasce com a banda municipal de Porto Alegre. Olha que história. Então, 100 anos nós resgatamos a banda e fizemos concertos em diversos bairros da periferia. Fizemos o concerto no Teatro da OSPA, fizemos concertos nas praças. Então, a gente resgata também esse legado e a história desse centenário da banda. E a proximidade dela com a comunidade, que é muito importante. É muito importante. Então, tem desafios assim de gestão na Secretaria da Cultura. A gente sabe os nossos limites, sabe também a parte que é deficitária, né? Mas o esforço de servidores públicos que estão comprometidos desse resgate. O próprio FUNPROARTE, que renasce novamente. O FUNPROARTE foi criado em 93 para ser produção artística do Poder Público Municipal, da cidade de Porto Alegre. Sim. Né? Andou por um tempo parado e agora a gente resgatou o FUNPROARTE trazendo editais de produção artística. Essa é a ferramenta. Isso aí. Então, a Liliana Cardoso, ela está nesse desafio, eu me desafiando, junto com toda aquela equipe que eu tenho orgulho muito grande da Secretaria da Cultura, Renata. Eu acho que quando um prefeito escolhe um secretário, e eu fui cota pessoal do prefeito Sebastião Melo, eu acho que é uma aposta muito séria. E eu não sei ser metade. Em tudo que eu me propus fazer na vida, eu me cobro. Eu me cobro se algo der errado, aquilo para mim é um desafio, eu me cobro para fazer o melhor
Porque atrás da Liliana vem mais de 1 milhão Sim. de habitantes e jovens nas periferias, querendo a oportunidade de ter acesso à cultura. Eu vim de uma periferia e a cultura me deu esse acesso para chegar nos grandes centros. Então, eu me cobro porque eu quero ver muitas Lilianas em espaços de poder, muitas Lilianas secretárias de cultura, muitas Lilianas gestora. E, para isso, a gente tem que deixar um legado que eu não passarei por essa vida fazendo peso, e sim entregas, e modificando e dando oportunidade na vida das pessoas. Que botada, Que botada! Mas credo. Tá, mas eu não entendi. Tu falou e não falou da usina do gasômetro aí. Meu Deus, a usina do gasômetro, 10 anos fechada, né? Porque tu sabe que tem gente que vem de todo lugar do estado para vir naquele espaço específico da capital. Icônico. Nosso prédio icônico, nosso ponto cultural e turístico, a usina do gasômetro respira cultura. Ali nasce a usina das artes. Ali passaram, né, tantos artesãos. Ali passaram a história e a memória da cultura de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Uhum. A usina teve por 10 anos fechada. Investimos ali mais de 24 milhões para reformar. Estava completamente depredada. Então, ela entrou por uma reforma. Está novinha em folha, com climatização. O Teatro Elis Regina, que nunca foi usado. E agora volta, né? Que pecado. Claro que ela passará por uma PPP, uma parceria público-privada, Sim. enfim. E traremos aí, se Deus quiser, o edital, que temos as datas da Secretaria Municipal da Cultura e as datas da parceria público-privada. E vamos trazer a usina para respirar cultura e fazer cultura. Esse é o propósito. Muito bom. Não, aquele lugar ali maravilhoso, né? Mas eu sei que para 2026, Porto Alegre vai receber um evento para os tradicionalistas que é muito importante, que é o Seminário Estadual de Prendas. E eu imagino que a senhora, como secretária de Cultura, esteja assim já respirando também boas ideias para essa ser anfitriã desse momento, né? Com certeza, é uma questão de honra para a Secretaria Municipal da Cultura, para a Prefeitura de Porto Alegre, receber o Seminário Estadual de Prendas. Nossa. A nossa segunda prenda do Estado, Amanda Rochol, que eu conheço desde a sua tenridade, desde a Merizia, que eu tenho um carinho muito grande por ela. E vamos, sim, fazer tudo o que há de melhor para receber o Rio Grande do Sul, no Parque Harmonia, as prendas, os peões, o poder público junto com a primeira região tradicionalista, o movimento tradicionalista gaúcho, a concessionária GAN3 Parques, para que a gente possa fazer aquela orla ali florir de prendas e peões. Ai, vai ser lindo, né? Vai ser lindo. Nós vamos a gente vai fazer o melhor. Nós vamos deixar os spoilers para Amanda, né? Quem sabe ela vem aqui contar pra gente, assim. Mas tá sendo pensado em mínimos detalhes, assim, para ser a altura da capital de todos os gaúchos. Com certeza. Que bom que tu abraçaste, né? É interessante quando a gente vê. Às vezes as pessoas falam, tem que fazer, vamos fazer por nós. Mas a parceria é o que leva qualquer projeto longe, né? Mas com certeza um evento como o Seminário, como tantos outros que passam pela capital, ele é turístico, ele é cultural. Eu acho que nada mais justo e honroso para um poder público municipal é ter a hospitalidade de abrir as porteiras e receber a altura como uma capital. Até porque a gente tem que ser bem honesto. Tem muitas prendas que talvez nunca teriam essa oportunidade de vir à capital. Exatamente. Do Rio Grande. A gente e acha vão que é vir bobagem do interior do estado por causa desse evento. E muitos falam, nós queremos conhecer o gasômetro. Queremos andar no barco ali na orla. Que é do ladinho. Que é ali do ladinho. Então, muitas não conhecem. Então, nós vamos ter aí muita coisa boa. Vai ser 2 dias de muita emoção. Isso aí. Obrigada por ter estado aqui contando desse teu ano louco, né? Cheio de desafios, mas de grandes conquistas. Mas eu só te prometi a visita, não vinha nunca. Nunca, né? Tu entendia, a agenda caía, subia, vem agora, não é? Aí cheguei. Mas foi assim... Acompanhar o teu trabalho durante esse ano foi muito legal pela tua representatividade. Mas
porque as pessoas precisavam também conhecer, acredito eu, esse outro lado da Liliana Cardoso. Tem uma coisa que eu sempre falo, que eu resgato às vezes um videozinho que tem aqui na TV do Gaúcho, que é tu me apresentando. Eu digo, gente, quando eu tô assim pra baixo, eu pego aquele vídeo da Liliana falando de mim. Nossa, a minha autoestima refloresce. É uma coisa incrível. Porque o teu dom da palavra, ele faz isso. É esse impacto que ele tem. Tu tem quando tu traz a tua palavra, tu faz a gente acordar pra vida, assim. A gente sobe uns quantos degrauzinhos. E aí a gente acompanhou esse ano todo, tu te desafiando, sendo essa gestora, que tu já, né, já vinha fazendo isso, mas chegando no final do ano positivo. Porque é cansativo trabalhar no serviço público e muitas vezes ingrato, diga-se de passagem, e ao mesmo tempo a Liliana, que nasceu lá na periferia, que se criou lá, que naquele CTG hoje está na casa principal de cultura da cidade. É incrível, né? É incrível, Renata. E eu sempre digo assim, ó, é cansativo e vergonha para quem tem. Eu tenho uma vergonha de fazer vergonha pro meu pai, que tem 80 anos, pros meus filhos, pros meus netos, e decepcionar quem me deu a oportunidade. Então, eu me cobro muito, porque isso é um comprometimento. Eu não sei ser metade. Ou eu sou verdade ou não sou. Quando eu apresento o currículo de alguém, quando eu me tomo da palavra para falar em alguém que é de improviso, 90% é de improviso. A mãe sempre dizia, não sei, minha filha, baixa uma coisa em ti e aquilo vem. E tudo aquilo que sai de dentro de mim é a mais pura verdade. É algo que eu sinto no momento e as palavras saem da boca. Então, essa entrega da Liliana, ela não é só uma entrega na poesia, na arte, na apresentação de um festival de música, na apresentação do festival de poesia. Essa entrega da Liliana é na vida profissional, na vida pública. Todos os serviços profissionais que eu passei, graças a Deus, eu volto de cabeça erguida, porque eu sempre fui comprometida, sempre me cobrei, sempre me desafiei a dar o melhor de mim e entregar o melhor. E às vezes eu me frustro, porque às vezes a burocracia, o sistema do poder público, ele tem muitos impedimentos. E eu me frustro porque a gente quer ter, né, a efetividade do 100% dessas entregas. Mas eu vou atrás. Eu vou indo. Não penso fazer milagre. Não vim para salvar o mundo. Mas eu vim para entregar o melhor de mim. E não decepcionar aqueles que lá do outro lado acreditam que eu posso fazer algo diferente, modificar um pouco que seja. Porque não há perfeição. Eu sei que eu tenho muito que melhorar enquanto gestora. Eu sei que eu tenho muito que melhorar enquanto Secretaria Municipal da Cultura. Nós temos avanços importantes, né? A gente sabe, muitos servidores se aposentando, a gente, né? Enfim, vai revendo. Mas eu tenho que dar o melhor com as armas que eu tenho. Para a gente encerrar essa prosa, então. Temos muitos tradicionalistas, agora que a gente acompanha, assim, nos últimos tempos, nas últimas gestões municipais, que assumiram cargos. É verdade. Teve... Não sei se é porque a gente conhece, a gente fica Sim. reparando que nem dos outros, mas isso aconteceu. E muitos ficaram em dúvida sobre as suas capacidades, porque, assim, quando eu entrei na prefeitura também, colocavam na nossa cabeça que a gente era limitado por ser de um segmento que era o tradicionalismo. E tu que agora já viveu tudo isso na pele, já sabe que tudo é possível e tu faz o teu dia a dia, tu mostra que o impossível não existe, qual é o conselho que tu deixa para esse pessoal que está aí, saindo de um galpão de CTG e transformando a cultura nas suas cidades, principalmente no interior do estado, que temos muitos, né? Não ter preconceito. Ter o entendimento que a cultura, ela é de todos os povos. Eu sou uma tradicionalista raiz. Raiz sou eu. Nascida e criada dentro de um galpão. E eu chego enquanto gestora na Secretaria da Cultura, sento naquela cadeira e tenho o entendimento que eu tenho que contemplar todas as culturas que lá baterem a minha porta. Carnaval, hip hop, todas as culturas que chegam ali. Esse é o entendimento básico.
Nenhuma cultura pode se sobrepor à outra. Um gestor que achar que uma cultura é mais importante que a outra está fadado a não prosperar. Isso aí. Se eu sentar naquela cadeira e achar que só o tradicionalismo tem que ter mais recurso que o carnaval, ou só o carnaval tem que ter mais recurso que o tradicionalismo, não é sendo gestora que eu vou prosperar. Não. E nem o segmento. E nem o segmento. Inclusive. Esse conselho é muito interessante porque quando a gente fala sobre isso, não é sobre deixar de lado o tradicionalismo. Bem pelo contrário. É aprender a respeitar todas as manifestações, todas as culturas. Teatro, cinema, circo. Ainda mais uma cidade grande como Porto Alegre. E o que é mais interessante, a gente aprender sobre esse mundo da cultura que às vezes a gente acha que é só um palco de festival. E, na verdade, ele é muito mais que isso. Às vezes, ele é o feijão e o arroz que uma família come. É verdade. A oportunidade. Isso aí. Momento mais marcante na TV do Gaúcho, que é assim que a gente vai terminar com um Remember aqui, um TBT na nossa prosa. Mas quero começar te agradecendo de ter tido essa disponibilidade de vir aqui para a gente encerrar esse ano com chave de ouro. Saber que tudo que passou foi bom e que a gente está pronto para um próximo ano e que o ano vira, mas, na verdade, o trabalho não termina e outro começa. A gente segue vivendo essa coisa que a gente ama, que é a tal da cultura, né? Verdade. Renata, obrigada pelo convite. Eu tenho um carinho muito grande por ti, pela TV do Gaúcho. A TV do Gaúcho tem registros memoráveis da minha vida, que é impagável. Sempre que precisar, conte comigo. Claro, se a minha agenda não estiver naquele loqueteio, tu sabe. Mas sempre à disposição para trazer avanços importantes da cultura de Porto Alegre. Estou sempre à disposição e me permitir a chegar nos mais longínquos pagos através da TV do Gaúcho. Quero vocês também perto da Secretaria de Cultura de Porto Alegre, lá na nossa capital, para que a gente possa... Vocês têm um trabalho legítimo e digno e transparente que levam a cultura para diversos lugares e a informação, a memória e o registro é impagável que a TV do Gaúcho tem feito. Obrigada, minha amada. Um beijo em cada um de vocês aí que acompanhou. Liliana Cardoso, La Negra do Rio Grande. Que botada. Que botada. Que botada para encerrar este ano de podcast aqui na TV do Gaúcho com essa proposta de levar informação, curiosidades, de registrar a história e de fazer uma prosa de fundamento com personalidades da nossa cultura. Essas pessoas, entidades tão bacanas que a gente é fã e que vivem o dia a dia esse amor que também é o motivo da TV do Gaúcho existir, que é a nossa cultura regional e o tradicionalismo gaúcho. Obrigada a ti que nos acompanhou até aqui e siga nos acompanhando nas redes sociais, porque o ano findou, mas o trabalho não termina nunca e muitas novidades ainda teremos aqui no nosso canal.